1 João 4, versículo 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Assim, no amor não há medo. Olhando para esta luta, não é? Talvez podemos dizer assim, mas no desejo sincero dos nossos corações de vencer o medo e provar e desfrutar do amor de Deus de maneira plena, de maneira completa, nós já consideramos que Deus nos convida a descansar, porque essa luta, essa busca, ela traz cansaço, exaustão, né? Desânimo. Então, nós já consideramos, né, que o Senhor nos convida a descansar. Podemos descansar e Deus sabe, conhece as nossas fraquezas e limitações. Nós também fomos convidados a perceber e sentir de maneira real a presença de Deus. Como Deus se faz presente. Deus habita num alto e sublime trono, digno de honra e glória, mas diz a palavra, Ele também habita com o contrito e arrependido de coração. E por mais que eu às vezes olhe e diga, poxa, Deus está lá no seu trono, tão distante de mim, nas minhas misérias, nas minhas dificuldades, nas minhas escolhas erradas, agora colhendo, né? Porque não plantei como deveria. Mas aí eu lembro também que Deus está com o contrito, com o arrependido, então Ele está comigo. Porque eu não estou feliz no medo. Eu não consigo encontrar contentamento, satisfação, realização, se Deus não está comigo. E hoje de manhã eu gostaria de pensar em como Deus entende as nossas preocupações, a nossa ansiedade, essa luta, essa busca de vencer o medo e viver o amor, conhecer o amor de Deus, né, que foi derramado em nossos corações, ela traz inquietação, com certeza. E às vezes a gente está tentando e não consegue, e como o nosso irmão já contou, né, de uma experiência pessoal, tentando fazer o certo e as coisas não. Isso traz inquietação. E só para lembrar, eu nunca passei por um momento feliz como o dele na juventude. A minha situação era bem diferente. Então eu nem vou tentar contar nada, porque vai ser só tristeza, dor e pesar. Muito bem. E nós somos nessa luta, né, de provar, de conhecer, de viver o amor de Deus, nós somos colocados diante de novas situações, né? A nossa vida, eu não vou entrar muito nessa questão, mas é interessante, a nossa vida é um teste constante. Deus quer nos aprovar e nós queremos ser aprovados, né? E é bom saber que Deus compreende a nossa ansiedade, que muitas vezes se revela nesse medo que paralisa, que nos impede de tomar a decisão correta, que nos faz muitas vezes nos acomodar e andar com o mundo, quando a Bíblia nos diz, não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados. Não se acomodem, não se sintam confortáveis, mas o medo nos faz andar com a maioria. Aqueles jovens aqui que já me ouviram algumas vezes, possivelmente já me ouviram dizer, se você
é benquisto na faculdade, no ambiente em que você está. Não estou falando de ambiente de acampamento, nem de igreja local, mas onde a maioria não conhece a Deus, e se você é festejado ali, então você não está vivendo Jesus Cristo, você não está vivendo como um cristão. Cuidado, cuidado quando o mundo te abraça, cuidado quando o mundo festeja, quando você tem a amizade de todo mundo de maneira, provavelmente, eu não vou dizer que é regra não, mas provavelmente você não está vivendo o amor de Deus, que traz consigo a justiça, a retidão, a santidade. O amor de Deus traz tudo isso. Cristo Jesus veio em graça e verdade, amor e justiça. Há um equilíbrio aqui. Que nós possamos viver e lembrar destas coisas. Às vezes, nessa luta para conhecer e provar o amor de Deus, então, e vencer as ansiedades, e não permitir que a ansiedade e o medo nos façam andar segundo o curso deste mundo, né? A sociedade em que nós vivemos, nos impedindo de ser a luz que nós deveríamos ser. Nós nos escondemos, nos impedindo de ser o sal que nós devemos ser. Nessa busca, nós temos que esperar o momento certo. Nós temos que ter paciência. Cuidado aí com os conselhos, né? Que, olha, é sua última chance. Hoje é o dia de você encontrar uma namorada para o jantar. Cuidado, espera. Você vai passar o carro na frente dos bois, né? Brincadeira, gente, mas tenha calma. Tenha calma. Tenha certeza de que isso Deus tem para você, de que essa é a vontade de Deus para você. Busque a direção de Deus, ore a Deus, fale com Deus dos seus desejos, das suas vontades, dos seus planos nesse sentido. Busque a orientação de Deus na palavra, o que é uma família, o que é assumir um compromisso. Porque o mundo não tem compromisso com nada. E nós, como cristãos, como jovens cristãos, nós devemos assumir compromissos. Compromissos que vão durar, que serão honrados. Então vai com calma nesta questão, quanto ao trabalho, quanto à faculdade. Você vai ouvir o mundo dizendo, para você ser feliz, você precisa disso, disso, disso. É mesmo, Deus me quer mesmo neste lugar, Deus quer que eu passe por isso, Deus quer que eu entre neste ambiente, Deus quer, eu vou ser bênção ali, eu vou ser luz, eu vou fazer a diferença, eu vou, mesmo que eu seja deixado de lado, mesmo que eu sofra, eu vou suportar tudo, porque tudo eu posso em Cristo. Então vai porque Deus vai te dar a força para que você continue firme nos planos e propósitos de Deus, mas se não, não vai. Por mais que o mundo te oprima e diga, você tem que fazer, você tem que ser o melhor, você tem que estar em primeiro, você tem que terminar, você tem que ter o diploma, você tem que fazer a vontade de Deus na sua vida. E eu não estou aqui pregando contra a faculdade ou qualquer tipo de curso profissionalizante, assim, nós precisamos de trabalhar, nós temos que ter o nosso trabalho. Eu estou dizendo, entenda a vontade de Deus. O que Deus tem para você? É isso? Você tem certeza que você está no centro da vontade de Deus? Então esteja em paz. Tenha paciência. Você coloca a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus em primeiro lugar?
Deus entende as suas ansiedades. Onde eu vou? Qual eu vou fazer? Como é? Qual curso eu faço? Onde eu presto vestibular? Qual a menina que eu vou convidar? Como vai ser para mim? Eu vou ter os recursos? Você não precisa fazer nada agora. Você não precisa... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é assim como essa pressão tem que ser. Se você não fizer... Não, calma. Só não se deixe levar por uma letargia, né? pela comodidade de achar que a vida também é ficar sentado no sofá fazendo nada. Mas busca a vontade de Deus. Ore com sinceridade todos os dias. Saia. Permita que Deus feche as portas em alguns lugares. Permita que Deus abra outras portas na sua vida. Tenha paciência, tenha tranquilidade. Deus conhece as nossas necessidades. Como vocês sabem, com 14 anos eu tive o primeiro sinal da doença. Fiquei internado, colete, não conseguia ir para a escola. Médico, aqui, cada 15 dias em Ribeirão Preto, eu acabei largando. Não dei conta de continuar. E aquilo foi, para os meus pais, um problema sério, né? Mas o que havia no meu coração, desde aquele momento de reconsiderar tudo, né? Porque um garoto de 14 anos, ali você tem que reconsiderar tudo. Tudo não estava mais normal. A proposta que eu fiz no meu coração é: eu preciso somente de um trabalho que consiga suprir as minhas necessidades. E o restante, tudo é para Deus. E eu li uma vez de alguém que foi perguntado: qual é a sua profissão? Um servo de Deus. Qual é a sua profissão? E ele disse: eu sou um pregador do Evangelho. E eu conserto sapatos para pagar as minhas contas. E sabe, ali com 14, 15 anos, aquilo fez tanto sentido para mim. Eu sou um crente, eu sou um pregador, eu sou um ensinador. E eu vou fazer alguma coisa para pagar as minhas contas. Mas em primeiro lugar, eu sou um filho de Deus. Em primeiro lugar, eu sou um cristão. Em primeiro lugar, eu vou responder ao convite: ide pregar o Evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações. E aquilo então foi a minha prioridade. Tive dificuldades, muitas. Quase que perdi o amor da minha vida, né? Porque a primeira vez que eu chamei ela para namorar, ela falou: não, você nem faculdade faz. E ela fazia faculdade, né? Estava igual Eduardo e Mônica. Mas no fim deu certo. Mas estão entendendo? Nem todo mundo tem a mesma jornada, nem todos nós vamos passar pelos mesmos lugares, nem todos nós vamos experimentar as mesmas coisas. Então tenha convicção. Se você vai entrar num lugar hostil à sua fé, entre ali com convicção: esse é o lugar que Deus me quer como luz nas trevas. E eu vou entrar aqui sem nenhum tipo de medo ou ansiedade. Agora, se você entende que não, eu não tenho condições, eu sinto que eu não tenho paz para estar ali, então não tenha medo quanto ao futuro se você não tiver estas coisas. Deus vai suprir as suas necessidades. Quando houver em nós disposição, zelo, trabalho, né? A preguiça é pecado, tá? Isso tem que ficar claro para nós, né? Quando nós servimos, quando nós trabalhamos. Mateus 6:25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida,
Sabe, eu penso que existe uma ansiedade boa, uma expectativa boa, e esta expectativa boa é a expectativa de Cristo, né? A volta do Senhor, quando Ele vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, que seja agora. Esta é uma ansiedade daqueles que amam a vinda do Senhor, daqueles que entendem as limitações deste tempo de peregrinação, daqueles que compreendem que a nossa casa não está aqui, aqui não é o nosso lar, as coisas ao redor não podem impedir que caminhemos em direção a Cristo. Esta é uma ansiedade boa. Vem, Senhor, mesmo agora. Agora, ficar preocupado pela minha vida, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, quem estará do meu lado, qual o trabalho que eu vou realizar, será que vai dar, será que eu vou conseguir pagar as contas, sabe, estas coisas o Senhor diz, não andeis ansiosos. A Bíblia mostra o amor de Deus por nós, a Bíblia nos revela a real presença de Deus junto de cada um de nós, o amparo e o cuidado de Deus. Você de fato crê que as nossas necessidades importam para Deus, ou Deus se importa com as nossas necessidades? Eu estou falando necessidades. Eu quero mais uma vez bater na tecla. Estamos correndo e ficando ansiosos por coisas que nós não precisamos e deixamos as coisas que Deus preparou para nós. Estas são fundamentais. Eu estou correndo, trabalhando, buscando, ficando ansioso, com medo, preocupado, deprimido, angustiado por coisas que eu quero e eu não preciso. E eu rejeito as coisas que Deus tem para mim. E estas são as coisas essenciais. Me dá esse prato de lentilha, esse guisado vermelho, senão eu morro. Então vende a primogenitura. O que me adianta a bênção de Deus? O que me adianta aquilo que pertence ao Senhor? Está vendido, pode levar. Que não haja em nenhum de nós um coração, né, uma atitude profana, devassa e profana, como a de Esaú, que por um prato de lentilha vendeu a sua primogenitura e não encontrou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas tivesse buscado. Quantos de nós vai entrar na eternidade envergonhados porque sofremos muito detrimento no tribunal de Cristo, e quantos de nós vai chegar à constatação e dizer: por que eu não entreguei toda a minha vida? Por que eu tive reservas? Por que eu ainda busquei a minha própria vontade? Por que eu não lhe dei tudo? Por que eu não rendi tudo? Por que eu não confiei plenamente naquele que prometeu? Vocês conhecem a história do mendigo que vinha passando o rei e ele tinha um pratinho com alguns grãos de arroz, um punhadinho de arroz, pedindo esmolas, e o rei então pede que ele desse o arroz para ele, para o rei, e ele vai lá e tira só um grãozinho e dá para o rei, nervoso, né? Que isso? O rei passando aqui me pede o pouquinho que eu tenho, o rei com toda a sua riqueza. E quando o rei pega aquele grãozinho, o rei devolve alguma coisa lá na cumbuquinha dele, e quando ele vê é uma pedra de ouro. E o rei vai embora e ele começa a gritar, chamando o rei, e ele começa a chorar, dizendo: por que eu não dei todo o arroz? Por que eu não dei tudo? Eu estaria milionário agora. Você pode ser alguém no reino, na igreja, pela graça, pelo poder, pelo amor que Deus tem derramado em nossos corações, mas também você pode não ser nada. E essa é a pior frustração para aqueles que estão à frente do trabalho, vendo jovens que têm muito potencial
e não se rendem, não se entregam. Poderia ser alguma coisa, mas não chegou a ser nada. Que nós possamos esperar o tempo de Deus. Essa é a chave, jovens, confiar em Deus. Você confia no quê? No que você confia? Não responde não. Pensa aí. Confiar em Deus é a chave. Não te estribes, né? O pessoal que montou no touro ontem não tinha o estribo, né? Mas o estribo é mais para o cavalo, né? A gente bota o pé para se apoiar ali. Eu não sou da roça não, mas tenho saudade, né? Então não te apoies no teu próprio entendimento, não confie no seu próprio entendimento, não confie na ciência, na sabedoria do mundo, não confie. Confia em Deus. O mundo está corrompido, maldita é a terra, diz o Senhor. O mundo jaz no maligno. A ciência está corrompida, a educação está corrompida, a religião está corrompida. A saúde está corrompida, a política nem se fala. A sociedade como um todo está corrompida pelo pecado. Eu preciso confiar em Deus para vencer o medo e desfrutar o amor de Deus. 1 Pedro 5, versículo 7. Um dos jovens pode ler para nós, por favor. 1 Pedro 5 e 7. Muito bem. Versículo 10 agora. Muito bem. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entreguem, versão na linguagem de hoje, entreguem todas as suas preocupações a Deus. É um exercício. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, porque Deus cuida de vocês. E o versículo 10, na linguagem de hoje, diz: mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará, dará firmeza, força e verdadeira segurança. É Deus quem vai fazer estas coisas na nossa vida. Você está querendo firmeza, segurança, aperfeiçoamento na sua força, no seu braço? Você está querendo vencer na sua capacidade? Na tua capacidade de escolher, de decidir? É Deus quem faz isso por nós. O crente tem o privilégio de lançar este fardo, que é o medo, a ansiedade, as preocupações. Lançar isso diante do Senhor, crendo que o Senhor vai agir. Certos de que Deus tem cuidado de nós. Jovens, a preocupação é desnecessária. Não há necessidade de estarmos preocupados. A preocupação é inútil. Quando é que a preocupação resolveu alguma coisa na sua vida? Quando é que estar ansioso por alguma coisa que aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer, resolveu algum problema para você? Quando é que perder o sono acalmou as coisas? Alguém tem uma experiência de que muito ansioso resolveu o problema? Que o medo resolveu a questão? Especialmente quando as coisas estão fora do nosso poder de dominá-las, né? De controlar, não está nas nossas mãos. A preocupação é inútil, nunca resolveu nenhum problema. E a preocupação é pecado, a ansiedade é pecado.
É pecado porque nega a sabedoria de Deus. É pecado porque nega o amor de Deus. E é pecado porque nega o poder de Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que está fazendo, Deus domina sobre todas as coisas, Deus está no trono. Por mais que eu possa dizer, mas como as coisas estão descontroladas, porque como que Deus permite tal situação ou determinada guerra, problemas e coisas que nós vemos aí afora. Deus está no trono, Deus está sentado no seu trono, Ele domina sobre todas as coisas. E Ele se importa. O amor de Deus é a prova de que Ele se importa. E o poder de Deus é a verdade de que Ele pode livrar, Ele pode agir. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Aquela situação que eu digo agora não tem mais jeito, é impossível vencer este obstáculo, é impossível transpor esta montanha. Deus pode fazer o milagre. Deus pode realizar o sobrenatural. Deus pode fazer o impossível. Para os homens isso não é possível. Mas para Deus, tudo é possível. E você está preocupado? Trabalha. Vive a fé, vive Cristo, vive o Evangelho, vive por modo digno daquele que te arregimentou. Sofra, esse texto que diz, vivei por modo digno de Cristo, diz, vocês foram chamados não somente para crer, mas pela honra de sofrer por Jesus Cristo. E o texto que nós lemos diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aqui nós vemos toda a segurança, e é Deus quem vai realizar todas estas coisas. Esta é a vitória que vence o medo. O Deus de toda a graça, Ele vai agir. Tem um texto que eu gosto muito, quando fala ali do Senhor Jesus, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí fala do seu reinado, que não haverá fim, da justiça e tudo mais, mas termina com uma frase, alguém sabe? Termina com uma afirmação. Escola dominical, tá? Falta aí, né? O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Falando da vida de Cristo, da vinda do Messias, o Salvador do mundo, Emanuel, Deus conosco, um menino nos nasceu, o povo que andava em trevas viu uma grande luz e assim por diante. E eu olho para aquele texto e eu falo, na minha vida, contra tudo e contra todos, Deus pode cumprir o seu plano e o seu propósito. E eu gosto de pensar que no final da minha vida vai estar escrito, o zelo do Senhor dos exércitos é que fez isto. É que cumpriu. É que estabeleceu, é que fortificou, é que firmou. Tirando os meus pés de um lamaçal, de um charco de lodo, e firmando os meus pés na rocha. Não como alguém que venceu para o mundo. Pelo contrário. Muitas vezes eu ouvi, talvez não diretamente, né? É um derrotado, é um preguiçoso, nunca conseguiu fazer nada.
E aí eu lembro, o zelo do Senhor dos Exércitos é que está fazendo isso. E cada vida transformada, cada conversão, cada família que nós alcançamos, cada palavra que eu sei que traz um resultado positivo na vida de alguém, eu lembro, é o zelo do Senhor dos Exércitos fazendo isso. Outro consolo que nós temos aqui nesse texto é que o sofrimento é por pouco tempo. Não é verdade? Os sofrimentos desse tempo presente não são para comparar com a glória que será revelada em nós um dia. Qualquer tipo de sofrimento não se comparam com aquilo que Deus tem para nós. Vamos ler ainda mais um texto para nós caminharmos para o fim. Mateus 6, 31 e 34. Mais 5 minutinhos ou 10 minutinhos só, jovens. Vocês podem perseverar aí mais um pouquinho, né? Portanto, não vos inquieteis, diz a palavra, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará o seu cuidado, basta cada dia o seu próprio mal. E mais uma vez é a mesma verdade, mas aqui apresentando, são palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte: não vos inquieteis. Talvez esta é uma idade em que nós nos preocupamos de fato com a carreira, com as escolhas, e muitos têm escolhido pensando somente no reino material. E não lembram, e não pensam, e não consideram a busca pela justiça. Qual é a função, qual é a profissão hoje que tem mais chance de eu ficar rico? De eu conseguir comprar as coisas que eu quero, visitar os lugares que eu quero visitar? Quando Deus me chamou à obra missionária, eu não fiz exigências nenhuma. Eu não quero nada, eu não quero ter nada, eu não quero estar em nenhum lugar que o Senhor não me mande estar, eu não quero ver e conhecer nada além daquilo que o Senhor permitir. Essa é a hora de buscar em primeiro lugar o reino e não estar ansioso. Essa é a hora de colocar a eternidade antes da brevidade, fragilidade das coisas desta vida. Porque é quando nós confiamos na fragilidade, brevidade e insegurança desta vida, é que nós nos inquietamos, que nós entramos em pânico, medo, pavor. E então vem a notícia de que a crise, o caos, o vírus, a economia, os supermercados, e nós começamos a duvidar, e aquilo que parecia ser uma segurança já não tem valor mais. Estão dizendo aí, né, que vai apagar tudo, ninguém vai ter dinheiro mais. Tem um pouco de conspiração em tudo isso, né?
Mas independente do que vier a acontecer, jovens, se a crise vier ou não, se outro vírus vier ou não, se nós ficarmos sem energia, sem internet, sem governo, você entende que não há necessidade de medo quando nós estamos dentro do plano e propósito de Deus? Deus sabe tudo isto. Deus sabe destas coisas que virão, se virão ou não. Deus conhece e Ele está pronto a suprir as nossas necessidades. Não vos inquieteis, confia em Deus quanto ao seu futuro. Seja sábio, mas trabalhe e viva para o reino, não para si mesmo. A Bíblia diz que o incrédulo é mais inteligente do que eu e você, quando ele ajunta para o futuro. Só que o futuro dele é a aposentadoria. O futuro dele é a velhice. O futuro dele é o tempo da melhor idade. E ele vai aproveitar o fruto do seu trabalho, né? Ele acha, pelo menos. O nosso futuro, onde é? Onde é o seu futuro, jovem? Então é lá que você tem que investir. Onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem nem a traça corrói, é o melhor investimento. E de fato, o homem que não teme a Deus, o incrédulo, o ateu, ele é muito mais inteligente, porque ele guarda para as necessidades, ele guarda para desfrutar no futuro, ele pensa na sua aposentadoria, e nós não lembramos da eternidade, nós não pensamos na eternidade, nós não vivemos para a eternidade, quando deveríamos, porque os nossos olhos foram abertos, o Espírito de Deus habita em nós. Nada aqui tem valor, nada aqui vale a pena. O céu vale a pena, o reino vale a pena. Viver e pregar o evangelho, viver e fazer discípulos, onde quer que seja, onde Deus me mandar. E se há entre nós algum jovem a quem Deus tem despertado e você está preocupado, com medo, como que vai ser, como que eu vou ser sustentado, como eu vou alimentar a sua família, essa não deve ser a sua preocupação. A sua preocupação é viver uma vida digna do evangelho. Viver uma vida digna de Cristo, para que você não seja uma vergonha para Cristo, e sim aquele que aponta, aquele que glorifica, aquele que... Quantos por estar tão preocupados com o que vão comer e beber, mesmo atendendo ao convite, tornaram-se vergonha para o nome de Cristo, porque não cuidaram da santificação, da entrega total, de uma comunhão perfeita e real com Deus. Hoje são motivo para o descrente zombar do nome de Jesus Cristo. Não perseverar. E eu não estou aqui criticando, né? Eu não devo criticar aquele que caiu, eu não sei o que ele passou. Talvez se eu sofresse as mesmas tentações e oposições, e se eu estivesse na mesma situação, eu também cairia. Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Mas sabe, essa questão de o que eu vou comer, o que eu vou beber, onde eu vou morar, não deve ser a preocupação. A preocupação deve ser: eu estou vivendo por modo digno de Cristo? Eu estou vivendo em santidade? Eu estou crescendo na graça? Eu estou crescendo no conhecimento da palavra de Deus? Eu estou de fato amadurecendo? Eu estou assumindo responsabilidades que têm a ver com o reino? Eu estou ocupado com a igreja local, eu tenho compromisso com a igreja, eu estou em comunhão com a minha liderança, eu sou luz para os meus companheiros, amigos, parentes, eu tenho falado de Cristo, eu sou uma verdadeira testemunha,
O poder de Deus está sendo revelado na minha vida a cada dia quando eu falo das maravilhas de Cristo, quando eu prego o Evangelho. Esta é a minha preocupação, esta deve ser a sua preocupação todos os dias. Não o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. De que vale boa comida, boa bebida, uma boa casa, boas roupas, na miséria do pecado, na vergonha, sem a bênção de Deus, sem o cuidado de Deus, longe da direção. Mas louvado seja Deus pelos irmãos que Deus tem abençoado com bens. Louvado seja Deus pelos irmãos e irmãs que souberam lidar com a prosperidade e abençoam a obra e não amam tudo aquilo que Deus tem lhes dado, porque entendem, é tudo do Senhor. Daquilo que é teu, Senhor, nós te damos. Essa é a questão. O problema não é ter, o problema é amar. É desejar, é buscar. O amor ao dinheiro é a raiz de toda a sorte de males. E eu confesso que essa não era a linha que eu queria caminhar hoje de manhã, mas o problema não é ter, é amar, é viver na busca. E mesmo quem não tem, muitas vezes ama, vive na busca, só se ocupa, só se preocupa com isso. O que eu quero provar, o que eu quero conhecer, o que eu quero ter. Mas não conhece a palavra. Paulo diz a Timóteo: persiste em ler, exortar, ensinar. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Esse é o texto que eu escolhi para mim esse ano. Cuida de ti, cuida da sua saúde espiritual, cuida da sua saúde emocional, cuida da sua saúde física, cuida daquilo que você está pregando, para que seja a verdade de Deus, ainda que você vai ficar sozinho pregando, talvez. Cuida de ti e da doutrina, porque isso vai salvar você e todos aqueles que te ouvem. Não é esse um bom propósito para 2024? Então façamos isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu quero terminar com Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ore, fale com Deus, relacionamento, comunhão. Deus fala conosco, nós falamos com Deus. A paz de Deus. Troque o medo, troque a ansiedade pela paz de Deus. Muitas vezes eu fui chamado a atenção por não ser algo que me preocupa, essa questão financeira, né? O que comer, o que beber. E eu e a minha esposa já passamos por momentos difíceis mesmo. Mas em todos esses momentos, a paz de Deus traz a bênção do novo dia. O dia vai trazer o seu mal, mas viva um dia de cada vez. Ore a Deus, coloque todas estas questões, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus guardará coração e mente, emoção e intelecto. Vamos de historinha para terminar também, seguindo
o bom exemplo do irmão Mário. Quando eu entendi então que eu queria me casar com a Rosane, 2 anos, quase 3 anos antes dela ter a mesma convicção que eu orava e pedia assim: Senhor, se for da vontade do Senhor que eu case, tem que ser ela. E se não for ela, então pode ser até que eu vire o padre, mas eu nem vou casar. Nem vou casar. É uma ansiedade, é uma dúvida, é um medo, né? Como vai ser? Eu queria uma família. Eu morei um tempo sozinho, é horrível, né? Eu não sou uma pessoa que viveria bem sozinho. Mas coloque diante de Deus. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Fale com o Senhor. Deus está atento àquilo que ocupa a nossa mente, o nosso coração. E deixa Deus dar as respostas, né? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus agir conforme a vontade dEle. Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando aos nossos corações. E que nesta manhã, nesta parte aqui, que você possa sempre lembrar. Busca em primeiro lugar o reino. Entenda o que é isso, buscar o reino em primeiro lugar. E a justiça do reino. E faça isso de todo o coração, com zelo, com dedicação, com empenho. Comece hoje. Se você até aqui não tem buscado o reino em primeiro lugar, comece agora. Deixe tudo mais, abandone tudo mais. E agora eu vou buscar o reino. E eu vou permitir Deus colocando as demais coisas conforme o plano perfeito de Deus na minha vida. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.